Deixa eu falar. Meus irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao CEBEM, Centro Espírita Bezerra de Menezes de Pirinópolis. É com muito carinho que recebemos todos vocês, encarnados e desencarnados, para mais um momento de reflexão, um momento de conexão com Deus, com a espiritualidade amiga. Nós só temos a agradecer por tudo isso. Quero convidá-los para que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, e juntos possamos agradecer essa oportunidade tão maravilhosa que nos foi concedida de estarmos aqui reencarnados em busca da nossa evolução, do nosso crescimento em todos os aspectos. Agradecemos os recursos colocados à nossa disposição, agradecemos ao Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta, que vem nos ensinar o caminho do amor, e a toda a espiritualidade amiga, através de Dr. Bezerra de Menezes, que nos ampara, nos auxilia e nos ajuda todos os dias. Hoje é sexta-feira. Eu sei que para muitos foi uma semana talvez um pouco difícil, não sei o que passou, mas com certeza enfrentamos alguns desafios durante essa semana. Eu gostaria de colocar como prece para o nosso encontro de hoje uma música gospel, muito lindo, louvor, muito lindo, que nós possamos fazer das palavras desse louvor a nossa prece na noite de hoje, confiando na misericórdia de Jesus, na bondade, na benevolência e nesse amor infinito por cada um de nós. Muito obrigada, Jesus. Tem dias que o peito aperta, tem dias que eu falo
Que lindo louvor, né? Que linda música. Quando a gente lembra que Jesus, né, no seu Evangelho, ele nos orienta: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, né, desanimados. Ele faz esse convite para a gente. Então, assim, hoje eu faço parte da equipe da limpeza de sexta-feira, né, com a Elisete e o esposo dela. Aí hoje a gente comentando sobre a palestra de hoje, falou: vamos colocar essa música, porque acho que tem tanto a ver com a gente, porque no nosso dia a dia são tantos desafios que a gente enfrenta, não é verdade? Tem hora que a gente tem vontade de desistir, ou isso não acontece com vocês? Né? Comigo tem hora que acontece, tem hora que dá vontade de chutar o balde, né? É assim, porque a gente é humano, nós somos humanos, nós somos imperfeitos, mas essa conexão com Jesus a gente precisa manter, né? Porque realmente Ele é o alívio, Ele é o caminho, Ele é a luz, Ele é tudo que a gente precisa. Afinal, Deus o mandou para cuidar da gente aqui nesse planeta, não é? Então, a nossa palestra hoje é sobre codependência, né, Elisete? E a Elisete baseou essa palestra no Evangelho de Jesus, tá? Amar ao próximo como a si mesmo. Vamos lá, Elisete? Obrigada por aceitar o convite. Boa noite. Nós vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo 11 do Evangelho, amar ao próximo como a si mesmo, e uma abordagem da codependência, que é um tema que a gente vai abordar com vocês daqui a pouquinho. Então vamos fazer a leitura, né? Os fariseus, ouvindo que ele calara a boca dos saduceus, reuniram-se em assembleia, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe essa questão, para tentar: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei dos profetas estão contidas nesses dois mandamentos. Sempre que a gente faz essa reflexão, quando a gente faz essa leitura, a gente sempre lembra de amar ao próximo, né? Amar ao próximo como a nós mesmos, né? Toda vez a gente reflete sobre isso. Mas a nossa proposta hoje é voltar para nós mesmos. Fazer uma reflexão sobre como anda o nosso auto-amor. Será que eu estou amando? Eu estou me amando como eu estou amando o próximo? Então essa é uma reflexão que vocês já vão pensando sobre isso, tá? Agora eu vou passar para a Eva. Então, nessa passagem do Evangelho, né, Jesus é categórico nessa orientação para nós: amar a Deus de toda o seu espírito, a sua alma, a sua mente, né? Mas o que será que na verdade quer dizer isso? A gente lê tantas vezes essa passagem do Evangelho. Será o que realmente quer dizer esse amar, como Jesus está nos ensinando aqui, né? Será que a gente consegue, de fato, compreender a profundidade desse mandamento? Eu gosto muito de assistir as palestras da Evelyn Freire, né? Que inclusive virá aqui na nossa Semana Espírita desse ano, né? Ela estará aqui conosco. E um dia eu estava ouvindo essa palestra dela e achei assim, muito interessante a forma como ela abordou essa questão, né? O que significa de fato amar a Deus acima de todas as coisas, né? De todo o coração, de toda a alma e de todo o espírito.
O que será que isso quer de fato dizer, né? Então, o que seria amar de todo o coração? O coração, ele exprime o quê? Sentimentos, né? Nosso coração é sentimentos. Exprime os sentimentos, exprime os nossos desejos. Significa dizer que nós, para amarmos verdadeiramente a Deus, nós precisamos fazer com que os nossos sentimentos eles sejam voltados para Deus. Quando nós estamos conectados com Deus, com o nosso Pai Criador, nós cuidamos dos nossos sentimentos. A gente não faz coisa errada, né? Normalmente nós erramos, e vamos errar muitas vezes ainda, mas é quando nós estamos assim meio que afastados, né? meio que desconectos, né? Do nosso Pai. Aí a pergunta vem, né? Quais são os nossos desejos verdadeiros? Quais são os nossos sentimentos? Eles estão conectados com Deus? Aquilo que eu sinto está conectado com Deus? Aquilo que eu desejo está conectado com Deus? Né? E aí, para hoje, nem pense no amanhã, nem naquilo que já foi, mas para hoje, quais foram os pensamentos, os sentimentos que chegaram ao seu coração hoje, sexta-feira? Não vou nem falar de ontem, nem anteontem, nem da semana de hoje. Dá uma pensada rápida aí, desde o momento que você acordou até agora. Quais foram os sentimentos que chegaram até o seu coração? Quanto de tempo que você dedicou hoje a Deus e a você mesmo? Quanto de tempo você dedicou a você e a Deus? O amor por Deus e em Deus, ele afeta toda a nossa existência. E aí, nós precisamos entender que amar a Deus, precisa ser com atos, com ações. Não adianta só o sentimento e nem o conhecimento. É preciso ter a ação junto aí, né? O que quer dizer amarás a Deus com toda a tua alma? O que significa isso? Nossa alma é a nossa personalidade, né? Então, o coração são os nossos sentimentos e a nossa alma é a nossa personalidade, é a nossa identidade. Nós sabemos, em todas as religiões, né? Se ensina isso, que nós somos filhos de quem? De Deus. Somos criados à sua imagem e semelhança. Então, a nossa identidade, ela tem que vir com essa assinatura de Deus, porque nós somos filhos dele, né? O que Jesus quis dizer é que a nossa identidade tem que ser com Deus, a nossa personalidade tem que refletir o amor de Deus, ou seja, não apenas os meus sentimentos e os meus desejos, mas o meu ser. O meu ser, né? Uma completa identidade com Deus. E vem essa reflexão. Eu vou falar você, mas eu estou me também, tá? É só para facilitar. É um para ir, né? 3 para cá, 1 para Deus, né? É assim que funciona. Então, assim, ó. Quem é você hoje? Pensa. Quem é você? O que você quer ser? De acordo com o que você é hoje, onde você quer chegar enquanto ser,
né? O que você está fazendo de fato para aproximar de onde você quer chegar? Eu quero tanto ser bom, mas não faço nada para os braços, não movo uma palha, não vou conseguir, né? O que eu estou fazendo? Gente, amar a Deus exige escolhas. Tem comportamentos que a gente não pode mais, porque a gente já entendeu que não pode mais. Se eu sou uma pessoa briguenta, que grita com meus filhos, com meu marido, com minha mulher, eu já entendi que isso não é legal, isso, como a gente fala com as crianças, Deus não gosta, né? Que isso não nos faz conectados a Deus. Eu preciso parar com isso, eu preciso ser mais amorosa, mais compreensiva, não é assim? Estou colocando em movimento. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu espírito. O que é o espírito? É a nossa mente. Nossa mente. Significa que a gente tem que amar o sentimento, o nosso ser, mas também o conhecimento e sabedoria. Significa o entendimento daquele amor, significa que precisamos entender como e por que amar a Deus. Lembra que conhecimento não é tudo. Quantas pessoas que são extremamente, conhecem de tudo, sabem de tudo, mas não sabem amar. Né? Então, nós precisamos conhecer, para a gente amar a Deus, a gente precisa conhecer suas leis, o que Deus quer de nós. Nós precisamos conhecer o que Jesus vem nos ensinar para que nós cheguemos até Deus, né? E aí, eu encerro uma parte perguntando para nós: será que eu tenho levado o meu espírito e a minha mente tudo aquilo que eu preciso? Eu tenho cultivado as minhas emoções, a minha personalidade, o meu conhecimento sempre das leis do Pai? Amar ao próximo como a si mesmo resume toda a lei de caridade. Jesus nos ensinou assim. E nós sabemos que nós precisamos amar o próximo sem cobranças, sem julgamentos, como a nós mesmos. A gente não cobra da gente, a gente não julga a gente é tão bonzinho com a gente, né? Não é? Ou carrasca, né? Só um pouquinho aqui, Elisete, que eu quero colocar. Elisete, eu quero colocar aqui uma. Divaldo Franco, ele tem um vídeo dele que circula por aí, eu acho assim o máximo, que ele fala, Elisete, que vale a pena amar. Vale a pena amar. Aí ele diz assim, gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos, mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é sublime. É um elixir da plenitude para quem o asperge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida,
E somente quando você se ama que você é capaz de amar a outrem. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas e torna-se a tolerância, a compreensão, a fraternidade e, por fim, o amor. Aí ele finaliza dizendo: o amor é a alma da vida. Muito obrigada, Eva. Só um pouquinho. Só para a gente dar continuidade no que a Eva colocou, né, do maior mandamento, muito bacana essa explanação, né? Agora a gente vai pegar todo esse maior mandamento, né, que falou da instrução, né, de se amar, né, e voltar para nós. Somente quem, então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ame-se também. Quando se ama, você se instrui, você se cuida e você se prepara para uma vida feliz. Então nós vamos pegar um gancho nessa fala, você se instrui, você se ama e você se prepara para uma vida feliz. Então, baseado nisso, que a nossa proposta é fazer um estudo sobre codependência. O que é codependência? Alguém aqui sabe o que é codependência, por favor? Já ouviu falar desse tema, codependência? Não? Depende de outro. Depende de outro. É código, né? Precisa ser dois ou mais, conjunto. É codependência. Sozinho eu não faço nada. Depende de muitas condições de outros. Mas tem sentido o que o senhor está falando, que a gente vai abordar mais uma questão aí. Porque é uma doença. A codependência é uma doença. Então nós vamos fazer uma reflexão, mas o senhor tem razão. É como se a minha felicidade, a minha alegria, o meu bem-estar dependesse de alguém. Eu sou codependente de alguém. Então é uma patologia, é um transtorno. Estou certinho, nessa linha que o senhor colocou mesmo. Então, como eu estava falando, é um transtorno mental caracterizado por uma relação de dependência afetiva. É uma dependência afetiva. Onde, como eu posso ser feliz se a pessoa que eu amo não está feliz? Por exemplo, se eu tenho alguém doente na minha família, tem alguém privado da liberdade na minha família, tem alguém que é dependente químico, que é alcoolista, o certo é alcoolista, né? Que o alcoólatra quer dizer amigo do álcool. Então mudou-se o termo. Imagina vocês quem convive com pessoas que têm esse perfil, e mesmo aquelas pessoas que estão doentes mesmo em casa. Às vezes eu estou com uma pessoa que tem câncer na minha casa e eu fico imaginando, ou câncer, ou doença, ou um transtorno, ou uma ansiedade, ou com depressão, alguém que tem depressão, alguém que tem bipolaridade, alguém que tem esquizofrenia, alguém que... Como que eu posso ser feliz convivendo com aquela pessoa? Então, essa é uma patologia, é uma doença, é um transtorno. Codependência é um transtorno, gente, que quase não é falado. E por que eu trouxe isso para a nossa reflexão hoje? Porque um segue, um guia o outro. E a gente, para ajudar e para se ajudar, a gente precisa de saúde mental. Então, saúde mental é algo que é essencial no mundo de hoje. Porque a gente percebe quantas pessoas estão passando por dores emocionais por questões de saúde mental. Principalmente os jovens, sabe? Eu falo isso com experiência própria mesmo. Então hoje a gente vai falar de saúde mental e principalmente cuidando de quem cuida, que é o codependente. Então vamos lá. Codependência, o codependente, ele quer salvar o outro a qualquer custo. Ele tem aquela necessidade, ele tem aquele sentimento de curar o outro.
ato de amor, é uma doença, é patológico. Ele quer salvar o outro de qualquer forma. O termo codependência, onde que surgiu isso? Surgiu em 1940 e 1950 por aí, com a estruturação dos alcoólicos anônimos. Quando se estruturou, quando se organizou os alcoólicos anônimos, o que eles perceberam? Eles perceberam que várias pessoas que tinham problema com o familiar, com o alcoolismo na época, tinham o mesmo padrão de comportamento. E depois isso foi levado também não apenas para os familiares de alcoolistas, mas foram percebendo esses padrões com famílias de dependente químico, de jogador compulsivo. Aí falou, opa, todas aquelas pessoas tinham o mesmo padrão, que é o que eu vou falar para vocês, e depois eu gostaria de saber se alguém se encontra, se sente como codependente. E não apenas jogador compulsivo, alcoolista, dependente químico, quem convive, mas também com pessoas que têm algum tipo de transtorno, quem convive com pessoas com estágio terminal de doença, câncer e Alzheimer, também a gente se torna codependente. E vocês vão compreender o que quer dizer esse termo. Então vamos lá. Os profissionais da saúde observaram esse mesmo padrão de comportamento. Todas aquelas pessoas tinham vários comportamentos, que era um comportamento padrão. Primeiro, a estima baixa. Todos eles apresentavam baixa estima. O codependente tem dificuldade em valorizar-se e sempre sente-se inferior aos outros. É um padrão. Então, a baixa estima, necessidade de aprovação. A pessoa codependente, ela precisa ser reconhecida e elogiada pelos outros. Culpa. Gente, uma das coisas mais doídas para o codependente é a culpa. Tanto é que para você admitir que é codependente, admitir um ente querido seu que seja dependente é muito difícil. Porque a pessoa começa a culpar o culpado. Mas por que a pessoa se envolveu na droga? É culpa do vizinho? Será que é minha culpa porque eu trabalhei fora? Será que é culpa do pai que esteve ausente na criação desse filho? Então, assim, esse sentimento de culpa, a esposa, né, com o marido alcoolista, né? Será que é minha culpa? Então, assim, isso é um sentimento de muita dor para o codependente. Medo do abandono, medo de ficar sozinho, de ser rejeitado, e isso também inclui relações tóxicas, viu? Você já viu aqueles relacionamentos tóxicos? Que a pessoa fica numa relação abusiva por medo de ficar sozinha? Talvez ela nem esteja feliz, mas ela tem tanto medo, ela se condicionou a receber tão pouco, porque ela é codependente, que ela fica ali para não ficar sozinha. Dificuldade de identificar sentimento. Uma coisa que é muito forte no codependente é dificuldade de reconhecer seu sentimento, porque é uma mistura, é raiva. O codependente tem muita raiva do dependente, mas ao mesmo tempo que ele tem raiva, ele também tem muita solidão, muita vergonha e muita culpa. É mais ou menos assim: você tem vontade de matar quando a pessoa te faz sofrer tanto, você tem culpa de ter vontade de ter matado, você tem remorso, mas, gente, é uma mistura de sentimentos e de emoções muito doída, muito doída. Eu trabalhei mais de 30 anos com codependente e eu me vejo como codependente. Estou falando assim, algo que eu também estou precisando de ouvir. Porque é difícil você se identificar, mas se você quer se curar, você tem que fazer essas identificações. Escuta aqui, vou falar uma pergunta. Pode. Alguém vive-se sem a codependência? Alguém vive-se sem a codependência? Eu acho que todos estão codependentes entre nós. Mas assim, qual que é o nosso objetivo, né? De evoluir, de melhorar.
Então, e aí, o senhor está certinho. Quase todos nós aqui, eu acho que todos, o senhor tem razão. Então, por que a gente tem que abordar? Porque se a gente não aborda essa questão, nós vamos continuar na codependência. Quer dizer, porque a gente nunca tinha visto falar nisso, não é verdade? Então, se você se percebe, se a gente não estivesse falando sobre isso, nós todos iríamos continuar com codependência. Não quer dizer que eu vou falar isso aqui e nós vamos nos curar, não. Mas para a gente identificar alguma coisa, primeiro a gente precisa se identificar, né, nela, né? Eu tenho. E depois que eu tenho, eu vou trabalhar. O senhor está de parabéns, o senhor está sendo um grande instrutor, viu? Muito obrigado pela partilha. Eu acho o seguinte, que a pessoa que não é codependente, ele é totalmente livre de dependência, ele é egoísta. Mas essa codependência ela não pode ser patológica, ela não pode ser uma doença. Entendeu? A pessoa não deve deixar se desenvolver na patologia. Mas a codependência já é uma patologia. Eu discordo. Bom, o senhor pode, e eu respeito, mas quem colocou isso foi o Ministério da Saúde de 1940 e 1950. Codependência é uma patologia. É aquela pessoa, com todo respeito ao senhor, o senhor tem todo o direito de discordar, mas a gente, quando fala, a gente fala embasado em coisa na ciência. Então, a codependência é uma patologia. Eu posso ter traços de codependente e não ser patológica. Todos nós podemos ter traços. Mas quando ela é patológica, vocês vão identificar tudo isso que eu estou falando aqui na própria pessoa. Tendência a evitar conflito é aquela pessoa que não gosta. Então, só recapitulando: baixa autoestima, necessidade de aprovação, culpa, medo, dificuldade de identificar sentimento, tendência a evitar conflitos. Geralmente é aquela pessoa que ela está na casa, o ciclo pegando fogo e ela engole muito choro, ela segura para ela para poder colocar paz naquele ambiente. Tendência a idealizar os outros, criar expectativa. O que é o idealizar? Eu criar expectativa em relação ao meu marido. Não, mas ele vai melhorar. Não, mas meu filho, idealizar. Dificuldade em estabelecer limite. O codependente, ele tem dificuldade em dizer não. É aquela pessoa que está sobrecarregada, mas você vai falar com ela, ela vai estar sempre disposta a falar: não, eu vou fazer. Não, pode deixar. Por quê? Eu gostaria só de fazer essa partilha aqui, nesse dificuldade de estabelecer limites. Uma vez eu achava que codependência era assim, eu tinha esse pensamento que era só para mãe e pais de dependentes, né? Aí eu fui no congresso do Amor Exigente e tinha uma mulher que, enquanto a palestrante estava falando, essa mulher passava para lá e para cá, colocava o copo, puxava a cortina, andava para lá, e ela começou a passar assim na frente do palestrante, e aí ele parou. E aí uma amiga minha, Delvânia, ela falou assim: essa pessoa é codependente. Aí eu olhei para a Delvânia e falei: mas eu pensava na codependência apenas como ter um familiar com dependência. Ela falou: não. O codependente é aquela pessoa, essa mulher ela é codependente por quê? É aquela pessoa que vai trabalhar, né? Ela vai chegar no final do evento, ela vai falar assim: eu estou tão cansada. Aí os outros vão falar: mas também tanto que você trabalhou. Ela vai se sentir reconhecida, entendeu? É aquela pessoa que ela precisa ser notada, que ela tem a necessidade do reconhecimento. Então, às vezes ela faz para quê? Porque ela necessita ser reconhecida. Então, isso é codependência. Isso é patológico. Padrões de conformidade são extremamente leais e permanecem em situações penosas por muito tempo. Supervaloriza a opinião e sentimento dos outros e tende a expressar pontos de vista contrários ao seu. Deixa de lado interesses pessoais e hábitos para fazer o que os outros querem. É um codependente.
aceita o sexo como substituto do amor. Como eu estava falando de situações abusivas, de pessoas que não conseguem sair de relações tóxicas e vai aceitando o sexo em detrimento do amor. O codependente também é muito controlador. Ele acha que ele tem como resolver. Padrões de controle. Quais são os padrões de controle do codependente? Ele acha que o doente dele, a pessoa que ele não consegue se cuidar sozinho. Eles tentam convencer o outro sobre como deveria pensar e agir. Ficam ressentidos quando os outros recusam suas ofertas. Oferecem conselhos e orientações sem que eles peçam. Usam o sexo para ganhar aprovação, aceitação. E aí vocês me falam assim, mas será que quais são os padrões de codependente? Tem algum padrão? Nós até podemos ter alguns desses traços, mas será que nós temos todos? Se nós tivermos todos esses traços aqui que foi colocado, nós somos codependentes e precisamos buscar ajuda. Aí, normalmente, está relacionado com pessoas que tiveram abuso, que teve uma vida, vamos colocar assim, mais difícil, né? Claro que não tem determinismo, não é porque eu tive isso que vai ser assim. Não é isso que eu estou dizendo. Mas tende a ter comportamento de codependente quem teve situações abusivas, pessoas que foram abandonadas, né, que pedem licença para viver, aquelas pessoas que necessitam da aprovação do outro para viver. Essas são pessoas que podem ter padrão de codependência. Tem estima baixa. E aí? Tá, eu me percebi. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que se identifica como codependente? Eu me identifico, mas não patológico. Não, beleza. Muito bem. Patológico, alguém se identifica? Porque eu estou falando isso porque eu até conversei com a Eva, sabe? Da importância de talvez a gente ter um grupo de apoio para cuidar do outro. Porque depois que eu vou ser bem breve agora, primeira coisa, reconhecer-se como codependente, aceitar que tem um problema e buscar ajuda, colocar sua vida como prioridade, isso não é egoísmo, porque o cego não guia o outro. Se eu estiver doente emocionalmente, como é que eu vou ajudar o outro? A pessoa que eu amo, aquela pessoa, o meu dependente lá de casa. Então eu preciso cuidar de mim para cuidar dele. E é isso, gente. O tempo passou já, rapidinho, né? E aí, só gostaria de terminar com a oração da serenidade, bem rapidinho. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar o que eu não posso modificar. Eu não posso modificar o outro. Eu não posso modificar o que já passou. Serenidade para modificar aquelas que eu posso. Eu posso modificar só a minha pessoa. E se eu buscar ajuda, se eu tiver saúde mental, eu tenho como ajudar aquela pessoa, o meu ente querido. E sabedoria para distinguir uma das outras, distinguir o que eu posso ajudar, o que eu posso modificar e o que eu não posso. Só por hoje. Amém. Por que só por hoje? Porque eu só tenho hoje, o ontem já passou e talvez o amanhã não venha. Então eu preciso ter serenidade para aceitar o que eu não posso modificar o que eu posso e ter sabedoria para distinguir. Muito obrigado. Elisete, muito bem colocado, né, essa questão. Eu penso que todos nós assim, que já cuidamos em nossas casas, nas nossas famílias, que tivemos assim, casos de dependência química,
clínica, de doenças graves, Alzheimer, eu tive com a minha mãe, tudo assim. É uma bênção, mas a gente, às vezes, se a gente não cuidar da gente, a gente adoece, né? Eu acho que essa reflexão de hoje, ela nos ajuda a primeiro vir aqui no Evangelho e ver, não ver, né? Mas lembrar aqui o que Jesus está recomendando para a gente, né? Da gente ter essa conexão com Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso espírito, de toda a nossa alma, né? Porque se nós estivermos com essa ligação com o nosso Pai maior e entendendo que amar ao próximo como a nós mesmos, nós devemos nos cuidar, né? Para que nós possamos cuidar do outro, aí sim, aí a coisa funciona, né? A coisa flui, né? Mas é isso mesmo, que Jesus nos dê sabedoria, né? Nos dê serenidade, de fato, para a gente poder enfrentar os desafios que são apresentados a nós, né? O tempo todo, conhecimento a gente tem aqui, mas o tempo todo nós estamos recebendo as provinhas do vestibular, as provinhas do mestrado, né? Para ver se realmente a gente entendeu esses ensinamentos de Jesus. Tá? Muito obrigada. Eu agradeço. Foi muito válida a colocação com a codependência, porque é um assunto assim, que ninguém toca nele. Não toca. E a gente, então, se me despertou uma situação que eu tenho que preocupar com isso. E é verdade. Eu não posso entrar numa situação dessa e ficar patológico. Exatamente. Porque muitas vezes, o que acontece? Eu estou falando isso de experiência própria. Eu cheguei a um momento assim, com a minha mãe, que eu me vi doente. E eu pensei assim, como que eu vou cuidar da minha mãe se eu estou doente? Dentro da minha casa tem uma irmã que é cadeirante. Sim. Por ataxia cerebral. Sim. Já tem 10 anos que ela está com aquela doença. E a minha mãe, por exemplo, ela ficou 30 anos, 15 anos sem poder andar e 15 anos cadeira de roda e cama. E dentro da minha casa tem uma pessoa que eu relaciono com ela, com minha esposa, Sim. alcoólatra. Sim. Mas é o que você está falando aí, porque você despertou. Sim. Eu não posso ficar patológico por causa do alcoolismo dela. Eu tenho que ajudar ela, orientar ela, ajudá-la a sair daquela situação que está com ela. Ela é que tem que sair da situação. Ela que tem que sair, verdade. O que eu posso é auxiliar, ajudar, apontar, Exato. buscar recursos. Mas eu não tiro o alcoolismo dela. Ela que tem si própria que tem que tirar. As colocações do senhor foram assim, muito bem-vindas, né? Nessa noite, né? Só para dar um feedback para o senhor, o que o amor exigente fala? Isso que o senhor está colocando é muito importante. Eu amo você, mas eu não posso compactuar, eu não posso aceitar as coisas erradas que você faz. No caso da sua esposa, que é dependente do álcool, né? A gente fortalecer, a minha ideia de trazer esse tema é justamente para a gente se perceber se realmente nós temos essa. Que bom, eu fico feliz, porque o senhor tem todas as características para ser um codependente e o senhor está conseguindo, apesar de ter várias situações de codependência na casa do senhor, o senhor é muito forte, porque o senhor está conseguindo falar assim, eu vou ficar só com o que é meu. Ele colocou isso, eu vou ficar com o que é meu, né? E a minha esposa que busca, mas não é todo mundo que tem esse preparo. Mas o senhor está de parabéns. E se alguém depois quiser conversar conosco sobre codependência, depois, né? Agora a gente vai passar para a segunda parte, eu estou à disposição. E quem sabe, né? A partir dessa fala e da necessidade, surge alguma coisa, talvez até um grupo, né? Que Deus é que sabe qual que é o objetivo, né? Nós vamos passar agora aos passos coletivos, aqui mesmo no salão. Quero convidar os trabalhadores da casa que se colocam aqui de frente para que possamos realizar os passos coletivamente.
convido a todos para que possamos, mais uma vez, elevar os nossos pensamentos a Jesus, que possamos fechar os nossos olhos materiais, abrir os nossos olhos espirituais, visualizar essa figura do nosso Mestre amado, rodeado pela espiritualidade amiga, pela Mãe Santíssima, dirigindo a nós feixes de luz, essas luzes que vêm de encontro ao centro da nossa cabeça e espalhando por todo o nosso corpo físico, espiritual e perispiritual. Eu não sei aonde é a sua dor, mas Jesus sabe, a espiritualidade sabe. Durante o tempo que ficamos aqui conversando, a espiritualidade estava tratando cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que você possa também, neste momento, levar o seu pensamento até aquele ente querido, que você gostaria muito que recebesse essas energias salutares, harmonizadoras, porque elas chegam até lá. Não tem barreira para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos, principalmente se forem pensamentos amorosos. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Convido aqueles que estiverem dispostos a direcionar as mãos para as águas da casa, que possamos também mentalizar as águas lá da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho, da casa daquela pessoa onde você sabe que está precisando tanto desse remedinho, lá nos hospitais. Jesus, nós te pedimos, na sua infinita bondade e misericórdia, permita aos médicos e enfermeiros do plano maior colocarem nestas águas o remedinho necessário para o alívio das dores e para a cura das doenças conforme o merecimento de cada um. Que assim seja. Assim nós encerramos a nossa reunião aqui no salão, deixando abertas pelas passes. Que possamos todos ter um excelente final de semana, que possamos de fato ser luz por onde nós passamos. Pessoal, segunda-feira nós vamos ter a honra de receber aqui na nossa casa a Elizabeth Lacerda e o Alex, né? Não sei se vocês os conhecem, mas a Elizabeth Lacerda, ela canta aqui nesse centro toda semana aqui, as músicas dela, né, a gente faz aqui. Então nós vamos ter uma palestra cantada na segunda-feira, tá? A gente estende o convite a todos vocês, chame mais alguém para vir, tá bom? Amanhã nós temos a nossa sopa, a partir das 6 da manhã. Quem quiser vir nos ajudar, sejam bem-vindos. Temos também a Manhã com Jesus, né? Tem a evangelização das crianças, tem a evangelização dos adultos, está tudo preparadinho, né? Para receber amanhã. Quem quiser vir também, não se acanhe, podem vir, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada.
Já terminou?